Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vocês estão vendo que eu estou estreando a nova camisa da seleção, né? É a Selha é Fogo. Pois é, achou que eu ia fazer propaganda para a CBF aqui, não. É a Selha é Fogo, camisa nova, tá aí baratinha, R$ 99 na internet. E tem que usar mesmo, porque quem salvou a seleção brasileira foi o Botafogo. Agora eu quero saber se o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, vai fazer aquela ligação para o John Textor para pedir desculpas de tudo que aconteceu. Afinal de contas, quem salvou a seleção foram os jogadores da Eagle Football. Abner jogou na lateral esquerda, jogou bem, né? Jogou bem até determinado tempo. O Igor Jesus fez o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira logo na estreia. É muita estrela, né? E o Luiz Henrique, que entrou... Não tem, o craque não tem essa, não. Com pouco tempo, ele viu a chance dele no 1 contra 1, foi lá e virou o jogo. Nem precisou de o Alex Telles ser convocado, nem precisou naturalizar o Almada, o Savarino, o Bastos. Enfim, mas vamos falar dessa vitória aí da Selefogo, ou Seleção Brasileira, que melhorou um pouquinho a sua situação nas eliminatórias. Estava improvável, né, a vitória contra o Chile. Vamos falar rapidinho sobre ela e principalmente aí, será que isso melhora a relação entre CBF, Botafogo, Edinaldo, John Textor? Enfim, vou falar para vocês aí se isso tem alguma relação, tá certo? Peço o seu like, a sua inscrição aqui no Dois Toques, a casa do futebol, estreando essa camisa maneiríssima aqui, né? Lançamento, R$ 99 na Uruguaiana. Ó, vamos lá, você que já se inscreveu, já deixou seu like. Muita gente me perguntando, Guilherme, beleza? Essa relação aí do Edinaldo com o John Textor, né, que já é uma relação até se transformou numa relação, num problema jurídico, tá? Porque o Edinaldo processou o John Textor no ano passado, tal, por conta das declarações que ele deu naquele Botafogo e Palmeiras. Será que isso ajuda a colocar panos quentes nessa situação aí de jogadores do Botafogo, da Eagle Football, a própria convocação desses jogadores? Galera, a relação entre os dois já não é aquela de fogo cruzado há algum tempo, tá? Não há nenhuma amizade, né? É bom a gente deixar isso claro. Não tem nenhuma relação de carinho, tá? Mas é uma relação, hoje em dia, amistosa. No momento, no instante em que estão próximos um do outro, é uma relação amistosa, tá? Não há nenhuma animosidade mais feroz como havia no final do ano passado e no início desse ano. Então, assim, o John Textor, ele tem os seus momentos de atirar para tudo que é lado, pistolinha mesmo, fala. E o Edinaldo já é um cara mais contido, né? Mas o Edinaldo tem a máquina na mão, ele tem um sistema na mão, tá? Então, quando o Edinaldo fica bravo com alguém, quando a CBF fica chateada com alguém, a gente vê os resultados não em declarações. Tá? Não é nem o perfil do Edinaldo Rodrigues. A gente vê os resultados de outra forma. Tá? E a gente percebe que o John Textor tem tentado não entrar em rota de colisão, mas também não tem evitado a colisão quando a colisão é necessária. Tá? Não tem evitado. A convocação de jogadores do Botafogo, do grupo Eagle Football, isso tem um pouco a ver porque a gente sabe, eu já falei aqui para vocês no Dois Toques, quem é que define, quem é que decide, quem é que bate o martelo nas convocações da seleção brasileira. Já falamos aqui como é que funciona esse sistema, né? Então é claro que quando você traz jogadores de um clube que é persona non grata, talvez esse clube não seja mais tão non grata assim. Não é queridinho. Nunca foi, talvez nunca seja, enquanto existir a CBF, que para mim está perto do fim, né? Está perto do fim. Mas essa questão do Botafogo salvar a seleção, isso, de certa forma, é até simbólico, né? Porque a gente sabe da história do Botafogo imbricada com a história da seleção brasileira. Não só nas Copas, né? A gente sabe dessa história muito próxima, desde os primórdios da seleção brasileira. O Botafogo é o maior fornecedor de jogadores para a seleção brasileira na história. Isso talvez nenhum clube vá mudar, só se for Real Madrid, Barcelona e tal. E nessa última convocação teve até mais jogadores do Botafogo do que do Real Madrid. E o que aconteceu no jogo de ontem
foi muito interessante para a gente ver que a liderança do Botafogo, o brilho do Botafogo nessas 2 últimas temporadas, a temporada passada, um brilho que foi ofuscado pelo descenso, pelo fracasso no final. Essa temporada, um brilho que vem sendo ressaltado não só pelo desempenho nas competições, mas pela forma como esse time é construído, pela forma como esse time é montado para 2024. Por mais que alguns jornalistas deem chilique com dores de cotovelo, que tem mais a ver com clubismo, né? Alguns não esqueceram aí as goleadas que os seus clubes do coração sofreram. Isso tem a ver com um novo planejamento. Isso tem a ver com uma nova realidade. E não é só do Botafogo, é uma nova realidade dos clubes brasileiros que querem ser competidores, que querem ser agressivos. Você trazer jogadores que estão na Europa no auge, que é o caso do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, será que estava no auge? Estava no auge da carreira dele no Betis. Ele estava no auge da carreira dele. Ele teve alguns problemas, teve a contusão, então quando ele voltou jogando muita bola no Betis. E é impensável um clube chegar e trazer um jogador no auge da carreira com 20 anos, 22, 23 anos. Isso é inimaginável. O John Textor fez isso para o Botafogo. Você trazer jogadores jovens a custo zero, não é só ter dinheiro. Não é só ter dinheiro. Então, para quem fica aí com dor de cotovelo, dizendo que o Botafogo só traz isso porque o John Textor vai lá e paga, o Igor Jesus não custou nem um centavo. Nem um centavo ao Botafogo. Isso é um departamento de inteligência que outros clubes, alguns, poucos até têm. Mas o do Botafogo é melhor. É melhor. E ele pegou um profissional que já era de um outro clube brasileiro, e pouca gente falava dele, que é o Alessandro Brito, que fez um trabalho fantástico no Galão da Massa. Fantástico no Atlético Mineiro. E vem para o Botafogo para fazer, mais uma vez, um trabalho muito bom, e que pode ser coroado, assim como foi lá no Atlético Mineiro, com 2 títulos na temporada. E a seleção brasileira, quando convoca um Igor Jesus, um Luiz Henrique, e aí muita gente dando chilique, muita gente dando piti, pô, mas vai botar Igor Jesus de titular, tal. Pois é, vai botar quem? Vai botar Endrick? Ontem eu fiz o comparativo aqui. O Igor Jesus tem menos jogos do que o Endrick e tem o dobro de gols. Então eu não posso botar um cara que não faz gol, que em 40 jogos numa temporada faz 9 gols. Aí é melhor trazer o Gabriel Jesus. Traz o Gabriel Jesus. Se é para não fazer gol, já tem um oficial na seleção brasileira, que é o Gabriel Jesus. Não, a gente quer um jogador de verdade. A gente quer um centroavante de verdade. Um centroavante que, em uma oportunidade, vai lá e faz o gol. Foi o caso do Igor Jesus, gol de jogador de área. Gol de jogador inteligente. Jogada do Savinho, que entre 10 acerta 2, acertou 2, uma foi o gol. Tá ótimo, aproveitamento. Não tá muito bom. Tem jogadores melhores do que o Savinho, o próprio Luiz Henrique, mas foi lá, cruzou. Boa jogada do Savinho. E o Igor Jesus fez o gol. Para calar 90% da mídia que fica enchendo a paciência com o clubismo. Fica enchendo, torrando a paciência, pedindo jogador que não tem o menor perfil de seleção brasileira. É jogador de empresário. O Igor Jesus, um jogador que está atuando no futebol brasileiro, a olhos vistos, jogando muita bola, merece estar onde está. E esse gol quebra metade da banca de empresários que gostaria muito de colocar o jogador desconhecido que joga lá no futebol, sei lá da onde e tal. E quebra a banca da galera clubista de achar que tem que ficar botando jogador de São Paulo, do futebol paulista, de Palmeiras, em tudo que é lugar. Ou ex-Palmeiras. O Endrick pode até vir a ser realmente um grande jogador tal, mas não é jogador para a seleção brasileira no momento difícil. Um jogador que não resolveu nem no pré-olímpico. Nem no pré-olímpico. Você joga só com a ameba, o cara não conseguiu ajudar em nada a seleção brasileira. Ficamos fora das Olimpíadas de Paris. Maior vergonha ficar fora das Olimpíadas de Paris para Paraguai. Pois é, para Paraguai. O Endrick estava lá no comando de ataque com o John Kennedy do Fluminense. E olha o que aconteceu. Nada. Então não tem como. Você vai trazer o jogador? Claro, o cara tá lá no Real Madrid, né, faz um golzinho e tal, 9 gols em 40 jogos, bacana a média dele, para reserva. Vai convocar? É reserva.
Porque eu tenho que botar o cara que está no melhor momento, um cara que tem cheiro de gol, um cara que está jogando muita bola. E engulam isso. Não é ser ou não ser botafoguense. É enxergar futebol. Enxergar futebol de uma forma menos apaixonada, mais racional. E aí foi lá o Luiz Henrique, um jogo horroroso da seleção brasileira. Vamos falar a verdade aqui. Esse time do Dorival Júnior é horroroso. É muito ruim. Antes do gol do Igor Jesus, não apresentou absolutamente nada. Nada. E aí vivia de espasmos do Abner, o lateral do Lyon, espasmos do Abner, tentando pelo meio, né, fazendo uma coisa diferente, é isso? Porque com Paquetá e Danilo, nós não vamos a lugar algum. Esse quarto lugar nas eliminatórias, isso é muito mais do que a seleção brasileira merece. Mas muito mais do que a seleção brasileira merece. Não merece mesmo esse quarto lugar. O futebol que o Brasil joga e a colocação deveria ser um sexto lugar, um quinto lugar no máximo. No máximo. O time é muito ruim, muito mal comandado, insiste com jogadores que não têm o menor valor para a seleção, que é o caso de Paquetá. Enquanto Paquetá estiver lá, a gente puxa para baixo a seleção brasileira. Porque ele é muito fraco. Ele não faz nada além do que qualquer volante de Série B faz. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco. E que bom que tomou o cartão amarelo. Que não joga o próximo jogo. Que bom que a gente não tem que ficar olhando para o Paquetá jogando futebol. É depressivo. E o Danilo? O Danilo é uma coisa abominável. Jogando futebol é abominável. Ele é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, gente boníssima. Pô, um amigo assim do peito. Mas jogando bola, você chega a sair triste do local, porque ele é muito burocrático. Ele é muito burocrático. Para fazer o que o Danilo está fazendo, pega o Rafinha do São Paulo, pega o Rafael, lateral que está machucado do Botafogo, e bota lá. Pega um lateral, pega o Cafu, que jogou bem a beça no futebol de final de ano, bota o Cafu lá. Porque para fazer o que Danilo e Paquetá fazem, amigo, qualquer um faz. Aí você perde. A seleção perde muito tecnicamente, ela se transforma numa seleção previsível. E qual foi a imprevisibilidade? Exatamente aqueles jogadores que normalmente não se conhecem. Um Abner que saiu da lateral e veio construir no meio, oferecendo espaços, oferecendo opções, oferecendo possibilidade de abrir e chutar pro gol, oferecendo possibilidade de tabela, tal. Depois no segundo tempo caiu muito, né? Poderia até ter saído. Até saiu para a entrada do Martinelli, que inicia a jogada do gol do Luiz Henrique, o Martinelli do Arsenal. O meio-campo do Brasil, completamente previsível. O André acho que já deu o tempo dele de seleção, né? Jogou bola no Fluminense, agora tá jogando lá no Wolverhampton, o último colocado do campeonato inglês. Não é um jogador, tremeu ontem pra caramba, errou tanta coisa. Essa zaga do Brasil também, esse Marquinhos, pelo amor de Deus. Eu nem sabia que esse cara jogava futebol ainda. Me surpreendi com a escalação dele, falei, esse cara ainda joga. Não é possível, ele é muito bom para comercial, mas para jogar não dá. Não dá. Então tem muita coisa para mudar, mas para isso você precisa se livrar dos empresários. Por isso que eu quero destacar a Selefogo aqui. Porque jogadores do Botafogo não têm esse peso que jogador de empresário tem, e entrou e resolveu. Por quê? Porque joga bola. Joga bola no clube e joga bola na seleção. Parabéns pro Igor Jesus. Agora, botou aquela pulguinha atrás da orelha, uma galera aí, e vai ter que ser convocado sempre, né? Vai ter que ser convocado. E o Luiz Henrique, tanta gente na imprensa torcendo contra o Luiz Henrique, tanta gente numa imprensa suja, tentando trazer pontos do Luiz Henrique que tem a ver com o Paquetá. Tem a ver com o Paquetá. Tentando envolver o Luiz Henrique, tentando acabar com a carreira do jogador. Uma imprensa suja, jogando baixo. E o Luiz Henrique responde dentro de campo. Por quê? Porque joga num bom time, Campeonato Brasileiro, na Libertadores, porque tem um bom treinador, tem uma excelente equipe nos bastidores do Botafogo, e na seleção brasileira conseguiu vencer a panelinha, né? Porque estava ridícula essa panelinha comandada por esse jogador chamado Rodrigo, que é outro que veste a camisa da seleção brasileira e não joga nada. Pensa que joga mais do que joga, parece jogador argentino. Não joga nada na seleção brasileira, Rodrigo. Bota a cabecinha no lugar, filho. Você não é melhor do que ninguém que está ali, não. Muito pelo contrário. A vitória do Brasil ontem passou longe de você. Você não ajudou em nada a seleção brasileira ontem. Poderia ter muito bem saído.
E quando o Martinelli era aquecendo, ele ainda fazia eu não querendo sair, como se fosse uma grande estrela. Toma vergonha, que isso? Joga nada com a camisa da seleção brasileira. E o Luiz Henrique fez muito bem, botou todo mundo no bolso, foi lá, fez a jogada do 1 contra 1, todo mundo sabe que ele é muito bom, e botou no bolso a panelinha. Ninguém nem foi comemorar com o garoto. É isso mesmo, melhor sozinho do que mal acompanhado. E aí o Brasil vence, uma vitória na conta desses meninos bons de bola do Botafogo. E mais uma vitória em cima do Chile, no Chile, com a história do Glorioso ali por trás, né, cara? Por 4 vezes na história o Brasil venceu o Chile com gols de jogadores do Botafogo. É impressionante. Até em Copa do Mundo isso aconteceu. E ontem, muitos anos depois, né, desde 1970, mas aconteceu pela 4ª vez seguida, o Botafogo vencendo o Chile com 2 gols de jogadores alvinegros. Acho que chegou a hora, né, Edinaldo? Eu sei que você é muito amigo da Carminha, eu sei que você gosta muito, mas chegou a hora de evitar as animosidades, né? Deixa o futebol rolar, deixa quem jogar melhor futebol ser campeão, vamos parar com essa história, ajuda aqui, atrapalha ali e tal. Deixa rolar, cara. Tua batata tá assando, você tem que se preocupar com a tua batata. Deixa o futebol acontecer, tá certo? Eu fico por aqui, um abraço a todos, daqui a pouco a gente volta na 2ª edição, 2 Toques, a Casa do Futebol.